Nesse bloco, a gente fala sobre saúde, porque o governo do estado de São Paulo anunciou novas medidas de enfrentamento para a dengue aqui no estado. O anúncio aconteceu durante uma reunião do Centro de Operações Emergenciais, o COI. É para falar mais sobre esse assunto que converso agora de forma remota com Natália Cristina Soares Franceschi, assessora técnica em saúde do Centro de Vigilância Epidemiológica do estado. Natália, ótimo dia. Eu pronunciei seu último sobrenome correto? Franceschi. Franceschi, muito bem, Natália, seja bem-vinda novamente. Vamos lá, olha só, são 20 milhões investidos em novas medidas pelo Estado a partir de agora. Como esse valor vai ser distribuído, vai ser pulverizado, quais são as ações que a população pode contar? Lembrando que eu imagino que todos os 645 municípios receberão e serão beneficiados também por essas ações. Olá, bom dia, Mariana. Então, na verdade, o governo do estado ele vem trabalhando, né, desde o ano passado, em várias frentes em relação ao combate ao Aedes aegypti. E mais recentemente, né, esse novo aporte financeiro aos 645 municípios para o combate do vetor. Então, serão comprados, né, inseticidas, né, para o auxílio aos municípios no combate do vetor. Lembrando que esse inseticida ele é repassado pelo Ministério da Saúde, mas o Ministério está com alguns problemas em relação à importação, à chegada desse inseticida. Então, o Estado de São Paulo, ele fez a aquisição desse inseticida para posterior repasse, né, aos 645 municípios paulistas que necessitem do adulticida. Foram comprados também, foram repassados, na verdade, para os 645 municípios, uma verba em relação à compra de repelentes para as gestantes, né, através de uma resolução, né, do nosso secretário aqui de Estado de Saúde, esse aporte de mais de 5 milhões de reais para a compra de inseticidas, de repelentes para as gestantes. Um outro ponto também que está sendo monitorado, está sendo implantado, é o aumento de leitos. Então, aqui no nosso hospital Emílio Ribas, foi feito um aporte de mais de 26 leitos de UTI para atendimento desses pacientes que necessitem de cuidados mais específicos, mais direcionados, no caso de suspeita de arboviroses urbanas. Aí, vamos voltar, né? Você trouxe um compilado de informações. Vamos esmiuçar um pouquinho melhor cada uma delas. Quando você fala em medicamentos e insumos que foram comprados, só para quem nos acompanha e possa ter ideia da dimensão, foram 9,7 milhões de reais. Já para aquisição de repelentes para gestantes, foi investido mais de 5 milhões de reais. Os equipamentos de nebulização portátil, também que você comentou, foram mais de 133 equipamentos. Agora, eu gostaria de voltar, né, naquela nossa primeira questão sobre os litros de inseticida que foram adquiridos. Eles já chegaram aqui, já foram distribuídos para o estado de São Paulo? Todos os 645 municípios já receberam a sua cota? Bom, vale lembrar que assim, o Estado ele nunca ficou desabastecido deste inseticida. O Ministério da Saúde ele sinalizou, há 2 meses atrás, um atraso na entrega. Né? Então, o que o Estado de São Paulo fez? Ele se antecipou e já comprou um quantitativo para suprir esse período de atraso, de provável atraso de entrega pelo Ministério da Saúde. Nós tínhamos o comprometimento pela empresa para entrega na sexta-feira, eles não nos entregaram, mas ficaram de entregar entre ontem e hoje. Após isso, o inseticida ele poderá ser repassado aos 645 municípios. Até o presente momento, ainda não chegou no estado de São Paulo. Perfeito. E aí tem a previsão para chegar até a ponta, ou seja, até esses municípios? No máximo, depois que chega no nosso nível central aqui, a distribuição é no máximo até uma semana para os nossos polos regionais e desses polos regionais para os 645 municípios.
Aí um outro ponto que você trouxe para a gente, né, foi a compra aí então desses 133 equipamentos de nebulização. Como eles serão distribuídos também? Como foram selecionados esses municípios que receberão esses equipamentos? Na verdade, os equipamentos, eles ficarão sob a custódia do Estado, né? Quem faz a nebulização pesada é apenas nós do nível estadual, são as nossas regionais. Então, esses aparelhos, eles ficam sob nossa responsabilidade nas regionais do Estado. E trabalhamos sob demanda, uma avaliação técnica criteriosa em relação à área, ao número de casos, aos trabalhos já realizados pelos municípios, uma avaliação técnica rigorosa para posterior utilização da nebulização pesada, que nós chamamos. Então, é o município que comunica ao Estado sobre essa necessidade e o Estado dá esse respaldo? Exatamente, exatamente. Muito bem, compreendido. Sobre os repelentes para gestantes também, vamos conversar como que isso vai ser distribuído, onde essas gestantes terão acesso a esses repelentes? Na verdade, os valores, né, o repelente, ele será distribuído fundo a fundo, então é um repasse específico para os municípios, né, temos a resolução em que os repelentes serão repassados aos municípios, e esses municípios farão a compra desses repelentes. Tá, e essa verba, então, né, que vai ser repassada aos municípios para que eles mesmos façam essa administração, pelo que eu entendi, né, a gestão da compra desses repelentes, chega quando, então, a esse destino também? Já foi repassado. No dia 12 de abril saiu a resolução, e esse dinheiro já foi repassado aos municípios. Muito bem. Você comentou com a gente sobre essa ampliação de leitos, né? Extremamente importante. A gente tem acompanhado, né, infelizmente, essa crescente em hospitais tanto públicos quanto privados, não só por conta da epidemia de dengue, casos suspeitos de dengue, mas agora soma-se também a casos suspeitos de H1N1 e casos suspeitos de Covid que tiveram um aumento recentemente. Isso tudo tem provocado um inchaço, né, no sistema público de saúde. E aí você comenta com a gente, então, sobre os 28 novos leitos de enfermaria, especificamente no Emílio Ribas, né? E também 56 leitos para pacientes, tratamento de pacientes diagnosticados com dengue. Qual a importância de fazer esse reforço aí para as unidades de saúde? Lembrando que quando nós temos um aumento expressivo do número de casos de dengue, proporcionalmente nós teremos também um aumento do número de casos que irão agravar, né? Então, essa é a necessidade. Nós temos algumas estatísticas em relação ao número de casos que podem sofrer agravamento, que geralmente é 0,01% dos casos confirmados. Então, nós estamos nessa meta, né, com esse número ainda de casos que sofreram agravamento. Então, a nossa rede, ela está preparada, sim, para atender esses casos, esses pacientes que necessitam desse tratamento mais específico, desse manejo mais específico no caso das arboviroses. E eu tenho aqui também um outro ponto, que também o Estado tem se debruçado, tem reforçado aí a atuação no combate à dengue, também com relação à capacitação de trabalhadores ligados à saúde, com treinamentos inclusive online. Como que isso tem se dado? Exatamente, Mariana. Desde o ano passado, no período intersazonal, nós já estamos capacitando, fazendo várias aulas de sensibilização para todos os profissionais de saúde da rede em relação a manejo clínico e organização de serviços para os pacientes com suspeita de arboviroses, né? E essas capacitações, elas não pararam. Então, a equipe da divisão aqui, hoje ela está em Caraguá, amanhã acho que é Peruíbe. Então, tem uma equipe aqui que ela se desloca constantemente para a realização dessas capacitações pontuais, além das aulas que já ficaram gravadas, né, que estão disponíveis nos nossos portais aqui da Secretaria, para livre acesso. Então, é uma capacitação constante de todos os profissionais da saúde. Há 15 dias atrás fizemos outra, né, ao vivo, online, ficou gravada também, para quem puder assistir e
entender um pouquinho mais em relação ao manejo clínico desse paciente com suspeita de arboviroses. Além da capacitação, então, desses profissionais da saúde, é muito importante conscientizar a população, conscientizar a outra ponta também. E com relação a isso, então, o Estado tem desenvolvido também uma série de atividades educativas em escolas e pontos de grande circulação, como estações de trem e metrô. É isso? Qual que é a regularidade, né, dessas campanhas? Exatamente. Então, temos toda aqui uma campanha de comunicação, né, nas redes e mídias sociais. Nós temos, através do nosso COI, nós já fizemos parcerias com diversas outras secretarias em relação ao enfrentamento das arboviroses urbanas aqui no estado de São Paulo. Nós trabalhamos junto com a Secretaria de Educação, junto com a Defesa Civil. Nós temos também a realização de panfletagens em estações de trem, estações de metrô, sempre tentando buscar levar a informação à população, o maior número de pessoas, né, para que eles possam se conscientizar e entenderem que essa questão, esse problema de saúde não é apenas da área da saúde. Nós temos que ter um envolvimento de toda a população em relação, principalmente em relação à eliminação dos criadouros. E nas escolas, como tem se dado essas campanhas de conscientização? Porque aí nas escolas, quando a gente pensa desde os pequenos, né, aí no ensino fundamental, até os maiores, os adolescentes, né, no ensino médio, enfim. Então, o nosso trabalho, ele vem sendo de conscientização mesmo, né? Então, as nossas regionais, eles apoiam as escolas, os municípios, em relação a todo o ciclo de vida do vetor, tem a realização de teatros, né? Então, de forma lúdica, para você entender o ciclo de vida, a transformação, como isso se dá. Já para os maiores, nós temos uns trabalhos mais direcionados em relação à redação. Então, são os mais diversos trabalhos que estão sendo realizados em parceria com a Secretaria de Estado da Educação aqui de São Paulo. E ainda tem as ferramentas criadas também para dar mais transparência a todo esse processo, que é aí o painel de monitoramento da dengue, que você pode acessar, viu, pessoal? Anota aí o endereço já. É o dengue.saude.sp.gov.br e tem também o dengue sem dúvidas.sp.gov.br, o sem o numeral. Traz pra gente, né, o que as pessoas podem encontrar, tanto no painel de monitoramento quanto nesse dengue sem dúvidas. O painel de monitoramento, ele traz os dados atualizados diariamente dos casos confirmados de dengue, dos casos notificados, casos prováveis, né? Nós temos várias outras informações muito relevantes em relação ao número de casos. Então, ele é atualizado diariamente com todas essas informações. O Dengue Sem Dúvidas, ele é uma plataforma, né, em que o governo do estado lançou em fevereiro, que lá temos as principais dúvidas buscadas pela população, né? Então, é a fim de desmistificar as fake news em relação às arboviroses urbanas. Temos todas as perguntas e respostas para as mais variadas dúvidas que o cidadão possa ter em relação às arboviroses. Natália, lembrando que essas notificações que você comentou com a gente, que as pessoas podem acompanhar em tempo real aí o número de casos de dengue em cada município, elas são reportadas ao governo do estado pelas secretarias municipais de saúde, certo? Exatamente, Mariana, nós temos o Sinão Online, então todas as pessoas que buscam uma unidade de saúde, né, com a suspeita de arboviroses, né, o profissional da saúde, ele tem a obrigação, através de uma legislação, temos legislação para isso também, da notificação. Então, é notificação nos sistemas oficiais. Nesse caso, é o Sinão Online, né, o município que atendeu aquele paciente, ele faz a notificação nesse sistema. E nós, aqui no nível estadual, temos acesso a essa notificação, né? Então, temos acesso em tempo real a esse dado. E se houver subnotificação, por exemplo, por conta do município, tem como algum mecanismo do estado conseguir verificar? Na verdade, o que nós conseguimos enxergar hoje é um atraso em relação à notificação.
Nós entendemos que todas as unidades, elas estão no seu limite, né, de trabalho. Então, o que nós conseguimos enxergar hoje é um atraso em relação a esses casos notificados, é um atraso, na verdade, na inserção do sistema de notificação, não um atraso na notificação em si, né? É para você colocar esses casos, registrar esses casos no sistema. Natália, aí para a gente finalizar, a gente fechar esse nosso bate-papo, o importante é a gente trazer que até o final do mês de maio, ações estão sendo realizadas semanalmente nas rodoviárias, na CPTM e no metrô também, essas campanhas de conscientização que a gente falou agora há pouco, né? Exatamente, Mariana, é um trabalho que não vai parar, né? Então, nós temos essas agendas em relação à distribuição de material educativo nas estações de trens e de metrô, e julgamos que é muito importante essas ações para que o máximo de informações chegue até a população. E aí, você tem ideia de quantas pessoas já foram impactadas por essas campanhas até o momento? É difícil mensurar, porque a população, ela transita, ela passa, temos o quantitativo de material entregue, né, mas eu acho que essas medidas de impacto, elas são um pouco difíceis de serem mensuradas. Maravilha, olha só, a gente agradece demais a presença no Estúdio Alesp de hoje de Natália Cristina Soares Franceschi, assessora técnica em saúde do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado. Natália, um ótimo dia, obrigada por todas as informações. Eu que agradeço, obrigada.